texto que queremos considerar é o texto de Mateus 16, 13 a 20, que forma essa parceria bem interessante com vários outros textos. O Salmo 138, que, como todos os salmos, é um salmo rico em termos de conteúdo teológico. Os salmos são um resumo da teologia do Antigo Testamento. Não toca necessariamente num tema específico das outras leituras, mas coloca o cenário, põe o cenário para essa série de leituras desse domingo. Depois nós temos Isaías 51, significativamente uma referência à rocha. É um texto bastante conhecido. Olhem para a rocha de que vocês foram cortados, para a caverna do poço de que foram cavados. Olhem para Abraão e para Sara. Então a colocação de uma pessoa, no caso Abraão, junto com Sara, como a rocha, como a pedreira de onde foram tirados os filhos de Israel, onde é tirado o povo de Deus. Isso evidentemente tem tudo a ver com a referência à rocha no texto de Mateus 16. A questão da epístola, e eu faço questão de mencionar isso, ou de abordar, ou ao menos comentar rapidamente as outras leituras do domingo, porque, como eu gosto de dizer, usando uma metáfora, esse é um caminhão de material que a gente descarrega do lado da obra, que é a pregação. Então a gente deveria, na medida do possível, aproveitar ao máximo esse material de construção da pregação que já foi descarregado. Muita gente, depois de toda essa fartura de palavra que foi lida, ainda começa a rebuscar em tudo quanto é canto para rechear a pregação. A primeira opção sempre deveria ser aquilo que já está colocado em nossos ouvidos e diante dos nossos olhos através dessas leituras. A epístola é final de Romanos 11 e o começo do capítulo 12. Romanos 11, 33 a 12, 8. É interessante que a formulação dessa perícope, em termos de uma doxologia ao final do capítulo 11, em que o apóstolo Paulo, por assim dizer, diante do mistério que é o plano de salvação, especialmente essa questão da incredulidade do povo de Israel, dos judeus, ele prorrompe numa expressão, ó profundidade de riqueza, o famoso texto. Mas a carta aos Romanos continua. E haveria, evidentemente, vários temas a serem abordados, mas se a gente pegar como texto-chave o Evangelho do dia, a gente poderia conectar com o final dessa leitura. Ele fala dos vários dons. Dons são, acima de tudo, dádivas que Cristo dá à sua igreja. Também a dádiva do ministério. Quer dizer, no texto de Mateus 16, entre outras coisas, existe a instituição do ministério da palavra na forma de absolvição e retenção de pecados que não são reconhecidos e confessados. E no final dessa leitura de Romanos 12, especialmente no versículo 7, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. As leituras, ao menos essas três, elas se conectam. E isso, evidentemente, no final a gente precisa reduzir o enfoque para que a pregação não se torne longa e leve 2 horas. Vamos ao texto grego de Mateus 16, 13 a 20,
É um texto bastante conhecido, ele tem o título de A Confissão de Pedro, mas obviamente tem muito mais do que isso. E depois da confissão de Pedro, vem, por assim dizer, a confissão de Jesus. Ele é que diz alguma coisa para Pedro, ou a respeito de Pedro, dirigido ao Pedro e a toda a igreja. E, entre outras coisas, um interessante texto, um dos poucos textos nos evangelhos, a rigor, um entre dois, em que aparece a palavra eclesia, igreja. Portanto, o tema igreja está aqui. O tema ministério também está aí, né? Na medida em que Jesus entrega as chaves do reino. E quanto já se falou sobre as chaves, mas vamos com calma, vamos versículo por versículo, trecho por trecho, até chegarmos lá. No texto grego diz assim, o versículo 13 do capítulo 16: Elton deho Jesus esta meri Caesareias tes Filipo, erotatus matetas autu lego. Tina legos in hoi anthropoi einai ton huiontu anthropo. O texto começa com um particípio, o verbo erkomai, ir, chegar, movimentar-se, e quem chega é Jesus, ou quem vai é Jesus. Elton ho Jesus. Jesus vindo ou indo para, literalmente, as partes. A antiga Almeida tem as partes de Cesareia de Filipe, mas fica melhor, mais idiomático dizer para as regiões ou a região. São, digamos assim, os vários distritos dessa Caesareia tes Filipo. Era uma cidade em homenagem ao César, ao Kaiser, e quem a tinha construído, pelo que o nome diz, ou ao menos dado esse nome e engrandecido, foi este Filipe. São esses membros da família de Herodes que, para homenagear ou em gratidão aos romanos pelo governo que tinham recebido, faziam todo tipo de homenagem, entre outras, dar o nome de uma cidade. Então, o próprio Herodes, o pai, havia construído a Cesareia junto ao mar, a Cesareia marítima, também chamou de Cesareia, em homenagem ao César. Essa é uma região muito interessante, é bem ao norte de Israel, nas nascentes do Rio Jordão. Havia ali, e ainda existem vestígios arqueológicos, de um templo ao deus pagão Pan. E existe uma enorme de uma rocha naquele local. É um paredão assim, que tanto assim que quando a gente chega ali, a gente não se surpreende que Jesus tenha falado de uma rocha, porque a rocha está dentro dos olhos, ali naquele lugar ao menos. Onde Jesus estava especificamente, o texto não diz. Seja como for, Jesus pergunta aos seus discípulos, e a pergunta é formulada de uma forma um tanto quanto interessante no grego. Ele pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eu tenho a impressão que o Almeida já colocou isso de uma forma mais idiomática ou dinâmica, dizendo quem diz o povo. Porque a rigor não está perguntando só sobre os homens, mas sobre as pessoas de modo geral. A gente poderia dizer quem dizem as pessoas, mas o povo fica bem. Notem a construção do grego aqui. O verbo principal aqui é a rigor legosin, dizem. O sujeito é os homens. Os homens dizem, e agora aparece o verbo ser no infinitivo, que é o einai, e sempre que você tem em grego o verbo no infinitivo e ele precisar de um sujeito, ou você quiser colocar o sujeito, esse sujeito é colocado no caso acusativo.
E esse exatamente é a razão de você ter ton huion, tu entrou. Né? Ser o Filho do Homem. O Filho do Homem é quem? Né? Então, uma coisa típica do grego, também do latim, de colocar o sujeito de um infinitivo no acusativo. Tanto assim que em grego o sujeito pode estar no caso nominativo, no caso genitivo e no caso acusativo. Só fica de fora o caso dativo. Seja como for, Jesus pergunta, faz uma espécie de enquete sobre o que as pessoas dizem a respeito do Filho do Homem. Não é a primeira ocorrência de Filho do Homem, mas é essa expressão extremamente difícil de traduzir. Geralmente as traduções fazem usam uma versão ou colocam isso ao pé da letra, como nós fazemos em português, Filho do Homem. Filho do Homem, homem é, mas esse aqui é um título mais de exaltação, de grandeza de Cristo do que propriamente da sua humilhação. E então vem as respostas no versículo 14. Hoide eipan. Hoide, sempre em grego, é eles. Não, o único sujeito aqui é o hoi, os. Mas esse os a gente traduz por um eles. E os disseram. Não, e eles disseram. E o eipan é o auristo segundo de lego, só que ele tem a desinência do auristo sigmático. Normalmente o auristo segundo seria eipon. Só que eipon pode ser terceira pessoa do plural e primeira do singular. Para não confundir essas duas formas, no grego koiné, especialmente no Novo Testamento, é comum usar a desinência em alfa, eipan. Aí você sabe de imediato que é eles disseram e não eu disse. Que fica bem claro. Aí vem as respostas. Hoi men Ioanen ton baptisten aloide Elian heteroide Jeremian e Renaton profeton. Então, alguns dizem, ou eles, por um lado, dizem, o verbo está subentendido aqui, não se repete, Ioanen ton baptisten. Quer dizer, dizem que você é João o Batista. João Batista. Outros, por sua vez, Elias. Outros, Jeremias. Ou um dos profetas. Tudo colocado no acusativo. A pergunta é feita dessa forma. Tina, quem? E a resposta vem também no mesmo caso. Ioanen ton baptisten e assim por diante. Em termos de conteúdo, o impacto que João Batista havia feito, evidentemente nessa altura, quando Jesus começa o seu ministério, João Batista já tinha sido morto. Há uma expectativa de que, ou não há essa expectativa, existe a suspeita de que João Batista que voltou. O próprio Herodes tinha essa visão, essa suspeita. Essa era, em todo caso, a resposta de Herodes. Elias, Elias é uma figura que foi aguardada ao longo de séculos. E até o texto de Malaquias fala da vinda de Elias antes da chegada do Messias para preparar o caminho. Então, a vinda de Elias significaria o início dos tempos do fim. A vinda de Elias marcaria essa era, essa nova era. Jeremias, evidentemente que existe muita semelhança entre o ministério de Jesus e o ministério de Jeremias, até mesmo pelo seu caráter de oposição e de perseguição. Então, o Jeremias é, de certa forma, um belo protótipo, um belo modelo para o ministério de Jesus. Então, as pessoas, de certa forma, fizeram essa conexão. Ou então alguns dos profetas. De qualquer maneira, existe uma percepção de que Jesus de Nazaré é um profeta.
Todas as respostas têm, por assim dizer, isso em comum. Tendo ouvido isso, Jesus se dirige a eles, né? Legei autois, diz a eles, a saber, aos discípulos. Rimeis detina me legete einai. A mesma pergunta. Vós dizeis eu ser quem? O sujeito está, de novo, no acusativo. O me ali é o sujeito do verbo ser. Eu ser tina, eu ser quem? Seria mais ou menos como, em mau português, mim ser quem? Isso é uma expressão, uma formulação bem gramatical em grego. Em português seria péssimo português. Então Jesus pergunta diretamente para eles e o nosso Pedro, então, como havia sido feita uma pergunta, ele responde no versículo 16. Apocriteis de Simon Petros eipen. Esse verbo apocriteis é de apocrinumai, é o verbo responder. Algumas vezes ele tem o sentido de tomar a palavra, começar a falar. Mas aqui é rigorosamente uma resposta, porque Jesus fez uma pergunta. E ele parece que não precisa pensar muito, ele tem a resposta pronta. Zi ei ho Christos, ho huios tu teu, tu zontos. Tu és o Christos, o Cristo, o ungido, o Messias, e agora como uma forma de aposto, para explicar quem é esse Cristo, o Filho de Deus, e como um aposto a Deus, ou seja, que Deus é esse? Tu zontos. Em grego isso é comum. Se você quiser colocar um adjetivo ao lado de um substantivo, e esse substantivo tem o artigo, você repete o artigo. Tu, teu, tu, zontos. Mal traduzindo sim, literalmente, seria o Deus ou vivo. Mas isso não funciona em português, vai ter que ser o Deus vivo. O Deus vivo é sempre uma maneira de diferenciar o Deus verdadeiro dos ídolos, que são deuses mortos. Então essa é uma linguagem bíblica. Deus é sempre o Deus vivo, Deus que vive e dá vida. Agora Jesus toma a palavra no versículo 17. Apocriteis de ho Jesus eipen auto. A rigor, Jesus não dá uma resposta, embora seja também uma forma de resposta. Esse apocriteis no começo do 17, a gente quase poderia traduzir por Jesus toma a palavra, ou Jesus replica, quer dizer, ele continua a conversa. Enfim, respondendo Jesus, disse-lhe, isso fica bem, Makarios ei Simon Barioná, Hotisarx kai haima uk apocalipsen zoi, al hopater mu ho entois uranois. Então, a famosa bem-aventurança dirigida a Simão, filho de João ou Jonas. Makarios ei. Esse Makarios é o termo usado nas bem-aventuranças. Então é mais uma bem-aventurança. Há várias bem-aventuranças além daquelas que estão em Mateus 5. Em uma passagem, lá nas cartas pastorais, Deus é chamado de Macários, de bendito. Afora isso, no Novo Testamento, Macários é sempre um termo usado para pessoas. Pessoas são bem-aventuradas, felizes. Né? E Simão é feliz, bem-aventurado. Ele não é chamado de Simão Pedro, mas de Simão Barioná. É uma forma aramaica. O Bar é o filho e o Ioná é o Jonas ou de João. As nossas traduções em geral colocam Simão Bar-Jonas. Uma tradução, na verdade não é tradução, é uma transcrição do texto grego para o nosso português. E, por sua vez, o próprio grego é uma transcrição do aramaico. E aí Jesus diz por que ele é bem-aventurado. Porque isso que ele acabava de dizer, essa verdadeira confissão, não era fruto de carne e sangue,
sarx kai haima, mas algo que havia sido revelado, apocalipso, né, apocalipse, pelo Pai nos céus, meu Pai nos céus. A expressão carne e sangue é uma maneira bíblica de falar do ser humano, e poderíamos pensar, a primeira opção sempre não foi uma outra pessoa, mas a gente pode incluir o próprio Pedro. Quer dizer, não foi você mesmo que chegou a essa conclusão. Isso não saiu da sua própria cachola. Isso não é fruto da sua meditação. Isso não é um raciocínio seu. Isso é revelação do Pai. A rigor, todas as confissões de fé nos são dadas. Elas são dádivas. Não somos nós que chegamos de repente a uma conclusão genial e fazemos a confissão. Isso se confirma aqui. E Jesus continua no versículo 18 de Mateus 16. Kai ego desoi leko hotizi ei Petros. Kai epitaute de Petra oikodomeso muten ecclesia. Kai pilaihado u catechisus in autes. Depois de comentar a confissão que Pedro havia feito, Jesus segue se dirigindo a Petros. E eu a ti digo que tu és Petros. Digamos assim, esse trocadilho, Petros, Petra, Pedro, pedra, era possível em aramaico também, né? Kefas, kefá, ou kefá, kefás, kefas, né? Cefas. Há um momento em que, especialmente em Gálatas, Pedro é chamado de Cefas, pelo apóstolo Paulo. E aqui Jesus diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra, toda uma discussão, a que ele estaria se referindo, esta pedra? Que pedra é essa? Essa pedra é Pedro, essa pedra é a confissão, ou essa pedra é a confissão que Pedro fez? De certa forma, não tem como separar a confissão de um confessor. E não existe um confessor sem uma confissão. Sobre esse aspecto, é um debate um tanto quanto acadêmico, querer saber a que Jesus se refere. Mas tem gente que diz que a figura de Pedro é essa pedra, essa rocha. E nós insistimos que a figura de Pedro nada seria sem a confissão que ele fez. Portanto, esse aqui é um dos textos mais controvertidos da história do cristianismo, especialmente nos últimos 500 anos. Qual é o papel de Pedro dentro da igreja? E Jesus diz que ele edificará a igreja dele, a minha igreja. Muten ecclesia. Quer dizer, Jesus não explica o que ele entende por igreja, ele coloca isso no futuro, mas de certa forma, ou com certeza, a igreja já existia na própria presença dos discípulos. Os discípulos são o núcleo dessa igreja. E aí Jesus prossegue. E as portas do inferno, diz a nossa tradução, não prevalecerão contra ela. Literalmente, ou que está escrito no grego, pilaihado, são as portas do Hades, as portas do Sheol. Tenho a impressão que a tradução de Almeida faz bem ao dizer inferno, porque nesse caso aqui o mundo dos mortos, ou o Sheol, ou o Hades, é um Hades ou um Sheol antagônico, que se opõe à igreja. Então não é simplesmente mortos que se opõem, mas é o mundo lá embaixo, né? o Hades, revoltoso contra a igreja, querendo, digamos assim, sufocar a igreja. A gente tem quase a impressão de que as portas daquele reino começam a marchar e querer, digamos assim, sufocar a igreja ou dobrar a igreja. Então,
essa garantia de que a igreja sempre permanecerá. É como Jesus diz, eu estou convosco até a consumação do século. Se Ele está conosco, as igrejas podem morrer. As igrejas locais, né, tem lugares onde as pessoas enterram, por assim dizer, a igreja. Eles fecham as portas porque não sobrou ninguém. Mas a igreja, essa permanece para sempre. Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E agora vem mais. Logo, depois de falar de igreja, Jesus fala de ministério. Ora, isso é muito importante. A igreja sempre está com um ministério. Né? E o ministério não existe por si só. O ministério existe dentro da igreja. Então, uma bela parelha aqui, igreja e ministério. Darei a ti dos oitas cleidas tes basileias. Né? O texto aqui é plural, as chaves. Do pouco alemão que eu conheço, eu noto que Lutero, me parece mais que Lutero traduziu como singular a chave. Toda uma filosofação em cima desse negócio de ser chaves. Por que chaves e não chave? Mas existe uma variante textual que diz chave. Por que ele precisaria mais do que uma chave para abrir o reino dos céus? Então, enfim, essa é uma discussão, ou é um tema que alguém poderia examinar mais de perto. E o que ligares sobre a terra, estai dedemenon en tois uranois, kai ho ean lyses epitesges, estai lelimenon en tois uranois. Ligar e desligar. Nós interpretamos isso em termos de perdoar e reter pecados. Esse é o ofício das chaves. Mas é interessante a construção. O que você, porventura, digamos assim, hipoteticamente colocando, ou no momento em que você fizer isso, no momento que você ligar, estará ligado. E no momento que você desligar, estará desligado. Quem não acredita no ofício das chaves, tenta fazer toda uma ginástica com esse texto. Eu já vi gente argumentando que o que você perdoar terá sido perdoado antecipadamente, ou seja, você só perdoa porque Deus já perdoou. Não é o que o texto está dizendo na minha leitura. No momento que você perdoar aqui, lá também vai valer. Ou seja, o que você perdoar na terra estará numa situação ou numa condição de perdoado diante do Pai. Ou seja, essa é a sublimidade e a responsabilidade do ministério. O que se faz aqui, vale lá. E por isso, se nós desprezamos o que o ministério faz conosco aqui, nós desprezamos a decisão eterna de Deus. Essa é a seriedade disso aqui. Então, no versículo 20, para concluir, toti diesteilato tois matetais hinamedeni eiposin hoti autos estin ho Christos. Então, ordenou severamente, disse enfaticamente, proibiu enfaticamente aos discípulos para que a ninguém dissessem que ele é o Cristo. O Rina introduz uma oração de propósito, quer dizer, o que eles não deveriam fazer, e sempre seguido do subjuntivo, eiposin, e a negação também está na forma de medeni. Poderia ser udeni? Não, porque o subjuntivo, então, é medeni. Essa proibição de Cristo é uma proibição que deixa a gente sempre perplexo. Por que ele haveria de proibir isso? Né? Se num primeiro momento Jesus aceitou essa confissão. Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas aí, evidentemente, Cristo era um termo passível de interpretações errôneas. E, de certa forma, ou com certeza, o que segue é importante. Você só pode falar do Cristo a partir daquilo que segue, um Cristo que sofre. Então, a sequência do texto é importante para a gente entender essa proibição. Fala-se do Cristo no momento em que se assimila a necessidade que ele tem de sofrer, morrer e ressuscitar.
Esse é o ponto aqui. Então são vários temas que a gente poderia abordar num texto tão rico. O título fala Confissão de Pedro, mas existe bem mais do que Confissão de Pedro. Existe um tema da igreja, existe o tema do ministério, existe o tema da confissão, evidentemente que o título nos dá. Mas a gente não pode se amarrar ou se deixar influenciar apenas pelo título. E se a gente fica na dúvida sobre o que fazer, quando um texto é tão rico quanto este, às vezes uma outra leitura, no caso aqui, a leitura do Antigo Testamento para o dia, poderia nos dar uma pista. Mas não é necessariamente a pista correta ou aquela que você vai seguir. É possível que você queira ir numa outra direção. Mas no período do Pentecostes, ou pós-Pentecostes, sem dúvida, um tema bem interessante, bem rico para edificar a Igreja de Deus. É isso aí. Muito obrigado.